Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para mais aquele nosso bate-papo, colocar em dia, continuando nossa atividade, aquela que nos resta, sobre a situação geopolítica do mundo em um momento, e vocês vão entender hoje, muito especial. Hoje são 25 de agosto de 2026. Ontem, o governo dos Estados Unidos, Gorbachev, anunciou o chamado Dia D da guerra econômica contra o Irã. Nós vamos aprofundar, vejam que a leitura, a realidade na análise de hoje, ela vai tocar em alguns pontos que às vezes a gente passa pela casca, despercebida, a gente não consegue valorizar bem aquela variável específica na importância que ela tem na construção do novo mundo. Hoje a gente vai ver se a gente consegue parar um pouquinho para entender qual é esse processo, qual é essa variável, que importância, que nível de importância essa coisa tem. Mas observem, vamos começar pelas notícias últimas que a gente teve aqui no entreposto do conflito, isso tanto a Europa quanto a Ásia Ocidental. Primeiro, o comportamento vacilante, eu não sei, vacilante não seria bem adequado o termo, mas é um comportamento de idas e vindas do Gorbachev. Veja que essa coisa é rotineira no seu dia a dia. É verdade que está se apresentando agora nessa situação de conflito muito mais corriqueira do que antes, na vida rotineira do império que sangrava, que explorava, que impingia, que amordaçava e tal, tanto aliados quanto adversário. Mas a coisa, quando se tornou real, com um conflito quente no Oriente Médio, saiu daquela chamada participação com proxies na guerra da Europa contra a Rússia, e aí passou a ser diretamente envolvido no conflito do Oriente Médio. Essas idas e vindas têm sido coisa muito natural, muito rotineira do Gorbachev. E veja só, é importante tocar nesse assunto porque com relação àqueles que seriam chamados pseudo-aliados. Ora, o exercício, ele acabou de anunciar que reduziria os exercícios na Coreia do Sul, ali naquela questão de segurança da Ásia e tal, e cujo objetivo era exatamente mandar sinais tanto para a Coreia do Norte quanto para a China. E aí se aproveitava dos vizinhos ali, desses dois atores da geopolítica internacional, que seria Japão, Coreia do Sul e as próprias Filipinas. Então, o recado que ele mandou para a Coreia do Sul, ao mesmo tempo em que no mesmo recado fazia alguns carinhos no pé do ouvido do líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, deixou a Coreia do Sul com a orelha em pé, ou seja, numa situação duvidosa de segurança futura, e não transforma a compreensão do Kim Jong-un, ou seja, da Coreia do Norte, de que aquilo ele pode acreditar, não, ele ouve e vai avaliando, ele ouve e vai tomando as posições dele, aquilo que seria táticas, né, as posições táticas dentro do xadrez para se confrontar com o Império, que ele sabe que, a despeito dessas frasezinhas de última hora jogada no ar, é só uma coisinha de enganar bobo. E, obviamente, Kim Jong-un não cai nessa conversa. Então, ele queima o aliado, mas ele não existe no discurso dele um convencimento capaz de puxar o adversário que ele enfrentava para fazer outro tipo de discurso diferente do confronto. É o caso do Kim Jong-un.
A outra coisa que também é dirigida para um aliado, o caso, por exemplo, da situação do Canadá, que é uma situação em que ele criou barreiras econômicas, a questão das tarifas e tudo, se imaginando que pode se isolar, que é uma economia, porque até agora sempre foi uma economia possante no mundo ocidental, e que poderia conduzir os destinos. E aí os aliados que estão do lado de cá, do mundo, ele passou a tratar de uma forma meio bruta e está criando insegurança nesses aliados. E o que fazem os aliados? O Canadá, por exemplo, está começando a abrir a frente para o Oriente, está se virando para a China, com toda a razão e com todo o direito. Então, ele tem palmilhado esse tipo de caminho, ele tem dado esses passos onde ele atinge os aliados, mas não existe possibilidade técnica, possibilidade tática de os adversários que estão no contraponto serem convertidos por esse comportamento. Porque sabe que esse comportamento dele é o comportamento volátil, é o comportamento do cara que não tem, é o comportamento das paixões ilusórias de uma noite de verão. Então não se convencem com isso. Essa é uma coisa. E veja que isso vai acarretar uma realidade que a gente vai pensar nela daqui a pouco. São notícias do momento. Também o Irã, colocada a situação do dia D, da situação da guerra econômica, ele emitiu comunicado, Rezaei, de que a região do Golfo é bom os aliados americanos que se envolverem nessa guerra econômica pensar bem como é que é a situação deles no Golfo, porque ele vai interferir na sorte desses adversários ali. O Irã, o controle que o Irã está mantendo, o que essas sanções econômicas que estão dirigidas ao Irã, aliás, muito mais do que ao Irã, porque já não há nada quase a sancionar no Irã, está dirigida a pegar os aliados do próprio império e puni-los na medida que não obedeçam às determinações imperiais. E não obedeçam por quê? Não porque amam o Irã, mas porque precisam do processo. Quer dizer, a situação com o Irã está na situação de sobrevivência de seu próprio mundo interno. É o caso de Coreia do Sul, é o caso da Índia. Eles dependem de ter uma certa harmonia, não é que sejam aliados do Irã, eles são, de fato, aliados do império que está morrendo. Mas se veem numa situação em que não pode puxar demais a corda com o Irã, porque o Irã já ameaçou de dar o troco para eles, e aí a questão existencial deles. Portanto, nós vamos ver que a forma como essas sanções estão sendo aplicadas, uma vez que o verdadeiro alvo tem que ser quem está em torno geograficamente do Irã, portanto, a região ali, Paquistão, a área da Ásia Ocidental que faz as fronteiras com o Irã, além dos países que estão no Golfo Pérsico, na área da Península Arábica. Esses são os verdadeiros alvos que devem cumprir a sanção contra o Irã. Porque as outras sanções, elas já demonstraram que ela não pode fazer nada com o Irã. Também na questão do Irã, nós tivemos aí o anúncio do ministro de Mineração, Petróleos do Irã, anunciando a descoberta de uma mina de ouro, de gás. Então, um bolsão de gás foi descoberto, ou seja, o Irã está acumulando um patrimônio que vai lhe permitir, quando essa situação de conflito parar, ela de certa forma tornar-se calma, ele tem elementos de riqueza sendo descoberto todo dia. É o caso, por exemplo, das descobertas do gás. Então anunciou uma descoberta monstruosa de gás para ele ali na região da sua área de influência, sua área econômica, né? Nós também tivemos na Europa a situação do Zé Ruela de negar, já provocado pelos ex-aliados, que é o caso do ex-ministro da Defesa, provocado para realizar as eleições na Ucrânia, que estão sem realizar, estão com o mandato vencido desde 2024,
Ele, de fato, disse que não tem condição de fazer isso não, porque seria fazer eleição, realizar eleições presidenciais. Na atual situação de lei marcial implantada, é uma situação de tsunami para os ucranianos, ou seja, é um ditador de prima, né? Não vai apresentar as atas para o Lula de jeito nenhum. Outra coisa, como o Irã anunciou praticamente a situação de controle via Golfo, via Estreito de Hormuz, àqueles países que aceitarem ou que assumirem discurso imperial e resolverem sancionar o Irã, ele diz que vai de fato boicotar a passagem no Estreito de Hormuz, eles vão se complicar. Nós tivemos que as sanções são especificamente, segundo o secretário do Tesouro, o Bessent, dirigida à chamada questão da aviação, a situação marítima, ouro, ativos digitais. A área de tecnologia em geral está sendo objeto desse, vamos dizer assim, da força sancionatória dessa atual jornada. Para fechar essa história dessas notícias e o nível dessas ameaças, a compreensão que tem que ser dada para o nível de resistência ou para a possibilidade de resistência do Irã a estas sanções, as probabilidades de insucesso do que foi decretado pelo secretário do Tesouro americano, é só fazer o seguinte, partir do seguinte princípio, qual seja, olha, a questão do Estreito de Hormuz, a questão da energia que o Irã está botando na mesa para desafiar as sanções, elas não têm que ser analisadas a partir da energia proveniente do Irã. O Irã não está dizendo que a discussão é o petróleo dele. A sanção não é o comércio do Irã. O Irã está botando na mesa 1/4 da energia comercializada no mundo ocidental. 1/4 das necessidades de energia negociada no mundo ocidental. Ele está colocando toda a energia do Golfo Pérsico, tudo. O gás, né? Aí pode colocar as várias, os fertilizantes, o petróleo em si. É 1/4 da energia negociada no mundo que vai entrar no processo de resposta a essas sanções, àqueles que resolverem envolver-se no conflito nessas condições de sancionar. Por que 1/4? Porque vai ficar fechado tudo ali, não vai ser o Estreito de Hormuz, não vai sair gota de petróleo nem gás para nada. É uma gota que a ameaça está contando, não sai uma gota. Então, o nível da situação econômica e energética do mundo, ele vai ficar muito sério. De fato já está sério. É verdade que muita gente está achando que não está vendo alteração no nível de preço do petróleo, no nível de preço do combustível, do diesel, da gasolina e tal. Mas isso é só engano. Isso está sendo a caça. Isso não é o mundo real. O mundo real, a coisa está acontecendo. A falta da energia já está vigente na realidade, no mundo real. O que não está sendo perceptível é pura e simplesmente por conta da disponibilização das reservas estratégicas que o Ocidente tem e que está colocando à disposição. Veja que até a China colaborou com isso, que a China reduziu um pouco a sua importação dali do Golfo. Mas a China está caminhando para tornar normal o seu consumo de volta. Vai trazer de volta o seu nível de compra. E quando ele fizer isso, são muitos lugares no mundo que não vai aguentar essa pressão chinesa. A China é um dos que reagiu antes mesmo de ser declarada a sanção. Antes da abertura do dia D, a China já tinha se manifestado duramente sobre a não submissão a essas sanções comerciais. Porque ela diz, quer resolver o problema, senta na mesa e cumpre o memorando de entendimento. Essa é a posição da China. E a China é quem compra 90% da energia do Irã. Então, colocado isso aí, vamos tentar ver o que tem de bom, entre aspas,
para a gente analisar. Então vamos lá. Eu gostaria de começar a nossa análise fazendo o seguinte comentário. Olha, o unilateralismo morreu na última segunda-feira. Na pior das possibilidades, realista, não é otimista nem pessimista, a gente pode decretar, a gente pode dizer que no momento em que o secretário do Tesouro americano, o Bessent, anunciou aquelas medidas no famoso dia D da guerra econômica contra o Irã, naquele momento, a gente poderia dizer que seria o momento em que morreu o chamado unilateralismo, a capacidade de uma vontade submeter todas as outras, porque essa era a realidade da hegemonia, essa era a realidade do hegemon. E essa realidade, a gente pode ter provas dela no momento em que a China abriu a boca e disse que não vai cumprir. A China disse isso, a Rússia não vai cumprir essa pretensão americana. Passou o tempo em que os Estados Unidos, como hegemona, ele dizia e unilateralmente o mundo obedecia. A realidade houve um acordo de segurança coletiva que envolveu Paquistão, a gente tratou disso, Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. Já está conversando ali. Muitos países ali da Ásia Ocidental já manifestaram o interesse de participar. Então já está circulando na mídia da Ásia a participação de Bangladesh, a participação de Bahrein, Kuwait, já fizeram pedidos para participar. O Paquistão, a Simuni do Paquistão, viajou para o Irã, está em Teherã agora fazendo um convite para o Irã participar do Acordo de Meca. O Irã diz que pode participar, mas também pede e exige que Egito participe. Todos estes países árabes, de qualquer forma, à exceção do Irã e tal, mas árabes, mas envolve xiitas, sunitas. A coisa não está limitada a freios, a percepção de dogmas de pedaços religiosos. Mas veja que não falaram, não puxaram para dentro os Estados Unidos. E, obviamente, não puxariam Israel. Toda essa construção desse grupo para a segurança coletiva ali no Oriente, ele está sendo construído à revelia do Império Ocidental, que deixa de ser hegemona, e o seu cachorrinho de estimação, que é o Estado sionista. Nessas condições, é mais uma frente demonstrando que a unipolaridade morreu. É isso que está demonstrando. Veja, os que seriam os mais fracos, aqueles que estão com toda a sua riqueza, toda a sua poupança investida lá na City, investida em Wall Street e tal, que são as vítimas, serão vítimas, porque o Império não deixará eles retirar de volta esse recurso que está lá para iniciar o processo de reconstrução da tragédia que se envolveram agora, e vão precisar. Isso já é reações. São pessoas... O Canadá já resolveu virar para a China, é aquilo que eu falei. A Coreia do Sul já viu que a situação não é bem assim, ou seja, os pontos de contestação das instruções hegemônicas, eles estão pipocando em todos os cantos do mundo. Então, essa semana, a gente pode considerar que o dia D, assim como o dia D chamado o dia da infâmia, no caso da 7 de dezembro de 41 para os estadunidenses, quando resolveram entrar na Segunda Guerra Mundial, esse pode ser um dia D no qual a hegemonia capitulou. Isso é importante. Agora, vejam só o que decorre, como é que a coisa se situa. Olha só, visto que esta era unipolar que a gente está tratando agora, ela acabou, ela está na fase de enterro, vamos para uma coisa que é muito importante, o conflito existente, porque nós estamos vendo que o isolamento, a maneira como essa medida econômica foi propagada, nós vamos ver que não existe nenhuma possibilidade de sucesso. Está sendo, o mundo todo está vendo aí. Ele como imperador, como a gente fala, império,
já tem nos bastidores tentado de novo algum tipo de medida para o Irã sentar à mesa de negociação. Mas as condições do Irã já são claras, entendíveis, compreensíveis e faladas em 8.000 bocas de alto-falantes. Todo mundo já ouviu e sabe o que é. Ele tem que cumprir as medidas que está prevista no memorando de entendimento para poder sentar na mesa de negociação. Então o Irã não está mais dizendo nada a ele. Ele fica mandando os recadinhos, inclusive pelo Paquistão. Esses recadinhos eles não estão chegando e entrando no ouvido do Irã para nenhum tipo de compreensão para dar resposta. Por quê? Porque a resposta o Irã já colocou, já disponibilizou em 8.000 bocas de alto-falante, como a gente fala. Né? Então, mas veja o que é importante, porque o Irã está dentro de uma organização que a gente chama de BRICS, que é chamado de BRICS, e que são, de certa forma, nações importantes para quebrar esse isolamento. Mas, independente de qualquer coisa, observe que só Rússia, Irã e China vivem uma situação de conflito com o Império. Eles estão vivendo diretamente. O caso do Irã e o caso da Rússia é conflito quente, de fato. O caso da China é o que a gente tem visto, é a chamada guerra econômica, é a guerra tarifária. E também o fato de que o que se busca com a guerra, tanto com o Irã quanto com a Rússia, é uma guerra que busca atingir em último momento a China. Por isso, não teria nenhuma justificativa, não teria nenhuma explicação ela aceitar, ela assumir a visão ocidental de que deveria sancionar o Irã por conta disso. Nunca sancionaria. Porque ela estaria lutando contra o seu próprio interesse. Isso ela não faz. A praticidade oriental não entra nesse nível de baixeza moral. Não precisa o Irã ser aliado da China na situação em que se encontra. Para um bom leitor, como é o caso do chinês, por exemplo, ele ia perceber que mesmo que o Irã não fosse o aliado que é, a posição da China seria contra o Império. Por que seria? Porque o Irã é só uma operação tática, cujo objetivo estratégico é desmobilizar o poder nascente da China. É só uma etapa. A Venezuela foi só uma etapa. Então o Império tem empreendido blocos de ações em todos os cantos do mundo para chegar num ponto final, que é qual? Atingir a China. Então a China, quando toma a posição de defesa do Irã, muito mais do que defender o Irã, ela está defendendo ela está defendendo o povo dela, ela está defendendo o futuro dela. Por isso, não é nunca factível, não seria sensata a leitura que prevesse que a China se juntaria ao Império para sancionar o Irã. Colocado isso, vamos lá. Ora, veja que quando essa sanção é aplicada, aplica uma sanção ao Irã, essa sanção, ao invés de beneficiar o Império que sanciona, não entra benefício do Império, porque o Império que sanciona sofre a sanção junto. A economia do Império ela morre junto com a sanção que faz ao Oriente. Em compensação, ela transfere os benefícios para o outro adversário que ela precisa perseguir. Quem é o outro adversário? A Rússia. Veja que ao tirar petróleo do Irã do mercado, quando o mercado está precisando de petróleo e o Ocidente precisa manter os preços baixos, o Ocidente precisa manter um certo nível de oferta e um monte de outras coisas para a sua própria sobrevivência econômica interna, essa coisa só muda de beneficiário, adversário. Ela sai do Irã, numa tentativa que ele fica de prejudicar o Irã, para ir aportar na Rússia. Porque aí a Rússia vai ocupar o mercado que ele está tentando tirar do Irã. E como é que ela ocupa? Ela ocupa vendendo muito mais caro o petróleo dela, acumulando recurso, acumulando reserva e se municiando para continuar a guerra que ela tem. Toda e qualquer medida sancionatória, da mesma forma, era com relação à Rússia. Quando sancionaram a energia russa na Europa, o que fizeram foi beneficiar a energia do Irã.
para disputar o mercado, para se colocar no mercado. A energia da Venezuela, quando Maduro estava no mercado. A energia que hoje é esse núcleo duro do embate entre o império que está morrendo e a nova concepção multipolar que está nascendo, ele está se dando pela energia, porque é uma coisa muito estratégica. E aí essa energia, o que ocorre? Os adversários do império são colchões dessa energia. Então, a possibilidade, a probabilidade de sucesso sancionatório é uma coisa que precisa trafegar por uma linha muito fina, fazendo desvio, não é uma coisa tão simples. Não é só preparar e colocar uma diagonal ou uma reta e dizer, estou aqui, e o caminho seguir de olho fechado. Não. É uma coisa muito melindrosa, porque para atingir o poder, o interesse de um, ele vai beneficiar o outro, que é adversário também. Então, Irã e Rússia, nesse papel, ficam só trocando de figurinhas. E quem é que se beneficia com isso? A China. Onde é que estão esses três personagens? No BRICS. Eles são muito mais poderosos. É deles que vai sair tudo que a gente está imaginando sobre o novo mundo. Por quê? Tanto é que a derrota imperial na Ásia Ocidental, ela se dá elevando um dos adversários à potência. Quem vivia sob sanção há 47 anos, desgraçadamente na economia, todo travado e tudo, segundo o Ocidente pensou, sai de repente, emerge da guerra contra as duas potências, a local e a imperial, sozinho. E já sai como potência, não mais como potência regional, mas com a potência com influência, com áreas de influência de forma mundial, submetendo inclusive a Europa. Veja que estão ali. E aí as medidas que são sancionatórias, elas trafegam dessa forma. Elas prejudicam o momento um, mas enquanto está prejudicando um, está elevando o outro. Se iniciar um processo que o prejuízo venha para esse aqui, ela sai desse e o benefício vem para o outro. Os benefícios integrais, eles não vão para os interesses imperiais como era de se esperar, ou como o império espera. Para o império, não tinha possibilidade nenhuma de haver sobrevivência. Esse império tinha queda, tinha espaço para morrer. Por isso que Deng Xiaoping previu certas coisas. Tinha espaço para morrer. E não é o Trump que matou. A verdade é, Gorbachev, como eu disse desde as minhas primeiras iniciais análises, Gorbachev simplesmente apressou a morte imperial. Foi um processo de flash. É diferente. Biden já tinha dado entrada nesse processo. A guerra da Ucrânia começou esse processo de avanço. Ela não começou o processo de queda imperial. A queda imperial vinha adiante, mas isso era para acontecer em 50 anos. O que a guerra da Ucrânia e esse último movimento do império ali na Ásia Ocidental fez foi agilizar. E por que agilizou? Porque criou as situações em que o próprio império tinha que dinamitar, tinha que comer os seus próprios aliados. Alguns aliados do Império que o mantiveram como hegemona até aqui, que funcionaram como um cachorrinho mandado, que era o caso da Europa, simplesmente comendo o subejo dos butim das guerras que eles provocaram nos outros lugares do mundo, a situação imperial ficou numa sinuca em que ele teve que confrontar esses interesses desses subejos. É o caso do Canadá. E aí esse confronto ia cair. Portanto, é nesse estágio que a gente está. Essa análise é importante para pegar esses eventos, essas coisinhas que ficam escondidas e que, de fato, não tem razão nenhuma para estar escondida, porque está muito às claras. É o óbvio do óbvio ululante, como diz o Caetano. Agora, o grave, eu vou falar agora. Veja, a Europa está numa guerra com a Rússia, a OTAN, vamos dizer, europeia, e fica provocando a Rússia. A Inglaterra, por exemplo, está noticiado que está autorizando Zé Ruela a produzir, ele está passando os segredos, está liberando
vamos dizer assim, os elementos secretos dos mísseis de longo alcance, Storm Shadow, para ser produzido internamente na Ucrânia, para atingir o interior da Rússia. Está apostando de fato numa guerra com a Rússia. E qual é o discurso que deve estar passando pela cabeça dessas pessoas? É que se a Rússia, que é uma potência nuclear, atacar, e o que é que faz a Rússia manter um pé no freio, não atacar? É por ser uma potência nuclear, não deve, no consenso deles, na conveniência ou no entendimento deles, atacar outra potência nuclear, porque as potências nucleares brigam na forma nuclear, não na forma convencional. E por que não na forma convencional? Porque a Europa está exatamente como os Estados Unidos se encontram, no aspecto de munição, no aspecto de sistemas de defesa. A OTAN está da mesma forma que os Estados Unidos está na guerra na Ásia Ocidental. Está desnudado, está desnutrido no aspecto do armamento. Então, qual é a saída que os americanos, que os estadunidenses estão dando agora para a guerra com o Irã? É lutar com um país que não tem arma nuclear, com instrumentos nucleares, que é a famosa bomba tática, que é o que estão levantando para os debates agora, se o conflito militar continuasse. Era a última coisa que restava. Então, para a Europa, para a OTAN na Europa, a ideia é exatamente essa. Eles não têm como o exército dele enfrentar de forma convencional a Rússia, inclusive pelas situações que eu coloquei na situação de logística do espaço Schengen. Mas olhe só, a esperança deles é que a Rússia não ataque a Europa, porque os dois, pelo fato de ter armas nucleares, causam no urso o receio de que eles responderiam de forma nuclear. Mas observem só a história. Eles estão resolvendo entrar nessa história do conflito do Ocidente com o Irã. O Irã não tem arma nuclear. O Irã botou no chão o poder convencional da maior potência nuclear, de uma das maiores potências nucleares. Inclusive duas que têm armas nucleares. Tanto o sionismo quanto o império que morreu, está morrendo. Então o Irã enfrentou de forma convencional e deixou nu esses dois mundos que são potências nucleares. Então a Europa entra nessa jogada. E ele fez isso de forma destemida. E deixou o Império sem ter saída. O Império está sem saída, mesmo tendo as armas nucleares. Observe só. Observe a Europa agindo em consonância com as determinações do Império. Sancionando o Irã. Dando bases aos Estados Unidos para atacarem o Irã, criando a situação de confronto com o Irã. Acreditam que o Irã vai ter medo de dar um troco do jeito que deu para os Estados Unidos? Não entendeu que, ao fazer isso, vai dar a ajuda que a Rússia vai fazer o sonho da Rússia, e do Irã também, óbvio, e por consequência a China. Todos eles ficarão olhando essa pesada. Olha o nível da presepa. Olha o pé no saco que a Europa vai dar no seu próprio instrumento. Se a Europa resolver entrar numa situação de conflito com o Irã, sem dúvida que o Irã tem muita munição para fazer o que fez fazer com a Europa, com os países da Europa que têm arma nuclear, com a OTAN, o que fez com os Estados Unidos. E ao fazer isso, a Europa vai responder de forma nuclear? Não. Ao fazer isso, a Rússia age de forma nuclear? Não. Mas a Rússia vai receber de bandejada toda a oportunidade para entrar de forma convencional, botar os tanques em Berlim, visitar Paris. Ou seja, o suicídio militar, tático, logístico e estratégico que a Europa vai entrar é se entrar nessa picuinha do Irã para entrar do lado do Gorbachev. Ao entrar nesse processo, se a Europa não se contiver e entrar nesse processo, ela vai fazer o sonho do Irã e dos outros. Agora, nesse momento, essa estratégia, ela não é como era antes, quando eu disse que a possibilidade das duas guerras se juntarem e o Gorbachev dar a louca no mundo, criar desorganização, de certa forma facilitaria um pouco a vida de Gorbachev no confronto com o Irã. Mas a partir desse momento que
que haja uma resposta de forma militar, atacando bases europeias da OTAN, para provocar e a OTAN se vê na obrigação de responder, a situação vai virar um véu negro sobre a Europa. A jogada é mais ou menos essa. Vai muito além do que a gente pensou até agora sobre a queda imperial do Ocidente. Vai muito além disso, porque ao enfrentar o Irã e o Irã enfrentar as potências militares da Europa, da OTAN, não vai ter justificativa alguma para a OTAN fazer diferente do que fez o Império com o Irã. Está de mãos atadas para o uso da força nuclear. Mas se resolver usar a força nuclear, aí reage China, Rússia, Coreia do Norte, etc. Se não reagir de forma nuclear, está perdida porque ela morre sozinha com a Rússia. Está morrendo, está urrando, com inanição de tudo, e agora inclusive de alimento. A inanição para a Europa é completa. É por alimento, é a falta dos grãos do trigo da Ucrânia, é a falta do combustível da Rússia, e não tem nos Estados Unidos também para levar, porque os Estados já disseram, já ameaçaram, não vai colocar gás americano, estadunidense na Europa nesse próximo inverno, porque não tem. O que tiver ainda custa os olhos da cara. E o Catar não vai para... Quer dizer, se resolverem apoiar a luta do Ocidente, do Império Ocidental contra o Irã, e está tudo fechado no Oriente Médio. E fora isso, há a inanição de armamento. Os Estados Unidos é parte da OTAN, ele é o líder da OTAN. Se tivesse arma sobrando na Europa, ele estaria arrancando da Europa e estava lá jogando no Irã. Tanto quanto o Império Ocidental está desarmado num monte de lugar, ele está desarmado na Europa por uma guerra uma guerra de longo curso, como seria uma guerra com a Rússia, ou mesmo a guerra com o Irã. Então a situação da Europa está condenada a ficar quieta no lugar dela com relação a essas medidas contra o Irã. Ela não pode correr o risco, ela não pode entrar nessa sinuca de bico. É uma armadilha. E veja que o Gorbachev está irado porque ela não entrou até agora. Porque ele gosta, o Império gosta, é do sangue, dos armamentos, do dinheiro ser dos outros para fazer as guerras dele. Ele não gosta dele mesmo. Ele vai só buscar o butim. As coisas dele assim, é só para ir buscar o butim. Mas na hora de gastar os armamentos, ele quer que gaste os armamentos de quem comprou dele e já pagou. Ele quer vender os armamentos para os outros, derramar o sangue e gastar os armamentos para defender os interesses dele. É assim com a OTAN. A OTAN nunca foi chamada para resolver problema de nenhum país europeu. Ela sempre foi chamada para resolver o problema do petrodólar. Não é isso? A gente já falou sobre isso. Pois visto essas coisinhas assim, porque o dia era muito especial, eu deixei aqui, eu estou me despedindo de vocês, pedindo que vocês chamem, se inscrevam, passem a mensagem, digam o que vocês acham diferente, que a Europa tem outra sorte. Você pode colocar tudo no comentário. E também pode distribuir para os seus conhecidos, amigos, parentes, aderentes, etc. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Como sempre, morrendo, aguardando um abraço. Lara, lara, lara,